Jai Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari Jai Shri Radha Vrindavana Chandra Ki Jai Shri Govinda Gopinata Madana Mohana Ki Jai Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtottara Sata Shishimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaja Ki Jai Jai Anita Lila Pravishta Om Vishnupada Ashtottara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja Ki Jai. Hare Krishna. Minhas reverências a todos, sejam bem-vindos a essa quarta-feira de live sobre Bhakti Yoga, especialmente sobre o Bhagavad Gita. Vamos falar aqui, à luz do conhecimento dos Vedas, sobre a vida espiritual. O que é vida espiritual? Por que é tão urgente adotarmos a vida espiritual? Hare Krishna, Regina, seja muito bem-vinda a todos, sejam muito bem-vindos. Enquanto vocês chegam aqui, não sei por que tá travada a minha tela, não consigo mandar aqui pra ninguém, mas tudo bem, vamos deixar assim. O importante é a live acontecer. Primeiramente, então, eu presto as minhas reverências para os meus mestres espirituais, como eu já falei o nome deles aqui, né? Acabei de citar o nome deles. Sempre que vocês forem ouvir sobre os Vedas, a pessoa que estiver falando vai começar pronunciando o nome do mestre espiritual. Porque a base do conhecimento é o mestre, né? Disse Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então sempre nós começamos falando o nome do nosso mestre espiritual, porque se não fosse o mestre, não estaríamos aqui conversando sobre esse assunto. E eu não sei se vocês repararam, Marlon, Silvana, sejam todos bem-vindos. Eu não sei se vocês repararam que o nome dessa live é Bhagavad Gita como ela é. Então, eu não poderia falar do Bhagavad Gita com a minha própria opinião, com a minha própria mentalidade, eu preciso falar como ela é. E por que eu não coloquei como ele é, né? Como a gente vê aqui no livro de Prabhupada, talvez fique ao contrário para vocês, porque eu estou usando a câmera frontal. Mas está escrito aqui, ó, Bhagavad Gita, como ele é, né? Eu estou colocando como ela é, porque eu estou considerando a tradução. Bhagavad Gita, a canção do Senhor, como ela é. E é a partir disso... aqui, consegui agora. A partir disso que eu consigo... entendi. Tinha umas setinhas para eu clicar aqui. Desculpa. A partir disso que eu consigo falar o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita como ela realmente é. A canção do Senhor como ela foi pronunciada pelo Senhor, sem especulação, simplesmente seguindo essa linhagem de mestres espirituais que todo santo dia não só ensina, não só fala, mas vivencia esse conhecimento. Então a Bhagavad Gita, ela começa com essa maravilhosa introdução, né? E como eu estava dizendo para vocês, sem mestre espiritual não temos ninguém. E aqui na página 1, introdução, está escrito um mantra que é muito bonito e que todos nós podemos aprender, né? Quando você vai iniciar qualquer projeto, quando você vai conversar com alguém, sempre canta esse mantra. Depois, quem quiser me manda no direct, eu mando para vocês por escrito o mantra em sânscrito e a tradução. E o mantra é assim: Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. E aí ele continua aqui. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mahyam Dadati Swapadandikam. A tradução é a seguinte: nasci em completa ignorância, mas meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Quando será que Srila Rupa Goswami Pada, que dentro deste mundo material aceitou como sua missão satisfazer o desejo do Senhor, me dará refúgio sob seus pés de lótus? Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam
Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitamscha. Ofereço as minhas respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual e aos pés de lótus de todos os devotos do Senhor. Ofereço as minhas reverências aos pés de lótus de Rupa Goswami e de seu irmão mais velho, Sri Sanatana Goswami Pada, bem como de Raghunatha Das, Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta, Sri Diva Goswamis. Ofereço as minhas respeitosas reverências ao Senhor Krishna Chaitanya e ao Senhor Nityananda e também a Advaita Acharya, Gadadara, Srivasa e aos demais associados. Ofereço minhas reverências a Srimati Radharani e a Krishna, bem como as suas companheiras Sri Lalita e Vishaka. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos e fonte da criação, você é o Senhor das Gopis e amante de Radharani. Ofereço-lhe as minhas respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Ofereço os meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido e que é a rainha de Vrindavana. Filha do rei Vrishabhanu, você é muito querida pelo Senhor Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva-cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ofereço as minhas respeitosas reverências a todos os devotos do mundo inteiro. Exatamente como árvores dos desejos, eles podem satisfazer os desejos de todos e estão cheios de compaixão pelas almas caídas. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasada Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Ofereço as minhas reverências a Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasa e todos os devotos na linha devocional. E esse Mahamantra Hare Krishna, como o próprio nome já diz, é um Mahamantra, é o grande mantra. Quando a gente canta esse Mahamantra, cantamos todos os Vedas. E é a partir disso, a partir de todos esses mantras, a partir dessa introdução, a partir dessa invocação, que podemos estudar o que é a verdadeira vida espiritual. Nossa, tem muita gente legal aqui. Alguns passaram e foram embora, outros ficaram. Muito obrigada pela presença de todos. Manmohini, Hare Krishna, tô de inverno, tô com frio. Muito bom. Cláudia, Arta. Ei, olha só, a Cat tá aqui, o Zé, Thiago. Sejam todos muito bem-vindos. Dulce. Todos muito bem-vindos. Bom, então vamos lá. A gente tá falando hoje da escritura mais importante dos Vedas. Por que a escritura mais importante? Porque ela passa por todas as dúvidas principais da humanidade sobre quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, por que temos que passar por essa experiência material, por que o mundo é injusto se Deus é amor, não é? São tantas perguntas que nós temos, por que a gente veio parar aqui, se foi uma escolha, se não foi uma escolha. Então a Gita, ela permeia todas essas respostas e é muito importante que a gente estude a Gita muitas e muitas e muitas vezes, mesmo que a gente já tenha estudado, sempre quando alguém lê a Gita sob a guia desses grandes mestres, uma nova percepção surge, algo novo pode surgir para você. Então, antes da gente começar, eu quero perguntar se por acaso alguém que está aí tem alguma sugestão, alguma pergunta sobre vida espiritual, porque eu garanto, eu ouso garantir, que todas as perguntas e todas as respostas estão contidas de uma maneira ou de outra na Bhagavad Gita. Então, se você que está aqui hoje, por acaso, quiser me fazer uma pergunta sobre a vida espiritual, pode lançar essa pergunta, que eu vou buscar dentro daqui das minhas possibilidades, encontrar esse assunto aqui dentro da Gita, que permeia
tudo. Todos os assuntos espirituais, desde por que nós nascemos, qual que é o sentido da vida, quem somos nós de verdade, por que é tão difícil viver aqui. Todas essas perguntas têm resposta aqui dentro da Bhagavad Gita. E não são respostas simplesmente para o seu intelecto. São respostas para a sua alma, são respostas vitalícias, que não vão mudar com o tempo, local, circunstância, que não vão se esvair. Então, até que alguém se pronuncie aí ou não, eu vou mostrando para vocês aqui o que é o Bhagavad Gita, ok? Então, o Bhagavad Gita também é conhecido como Gita Upanishad. Eu tô lendo aqui da introdução do Bhagavad Gita como ele é, ok? Ele é a essência do conhecimento védico e um dos mais importantes Upanishads da literatura védica. É claro que em inglês há muitos comentários sobre a Gita. E pode-se perguntar qual a necessidade de outros, já que tem tantos? A presente edição pode ser explicada da seguinte maneira. Recentemente, uma senhora americana me pediu que lhe recomendasse uma tradução do Bhagavad Gita. É evidente que nos Estados Unidos existem muitas edições disponíveis. Porém, ao que me consta, não só nos Estados Unidos, mas também na Índia, nenhuma delas pode, a rigor, ser chamada de autorizada. Porque em cada uma delas o comentador expressa suas próprias opiniões e não toca no verdadeiro espírito da Bhagavad Gita. Veja só como ele começa a introdução, né? É uma maneira bem ousada de iniciar, porque já existiam nessa época, esse aqui foi em que ano que Prabhupada? Foi em 1971 que ele compôs essa introdução e traduziu e comentou a Bhagavad Gita, que é um conhecimento atemporal, né? Lembrando que a Gita, a canção do Senhor, foi falada há mais de 5.000 anos por Krishna, no meio de uma guerra, para o seu discípulo e amigo Arjuna. Então, quando Prabhupada usa dizer que até então, até 1971, não tinha nenhuma versão autorizada, ele estava entrando em embate com outros grandes escritores yogis que existiam na época. E é preciso que a gente entenda por que Prabhupada falou dessa maneira, né? O espírito do Bhagavad Gita é mencionado na própria Bhagavad Gita. Por exemplo, se quisermos tomar determinado remédio, temos que seguir as instruções contidas na bula. Não podemos tomar o remédio de acordo com o nosso próprio capricho ou seguindo a instrução de um amigo. Devemos tomá-lo conforme as instruções da bula ou do médico. De modo semelhante, a Bhagavad Gita deve ser recebida ou aceita conforme as instruções do seu próprio orador. Quem falou o Bhagavad Gita? Krishna, o próprio Senhor Supremo. Portanto, nós precisamos aceitar a partir dele, da ótica dele, o que é a canção do Senhor. É como muita gente fala sobre a Bíblia, né? Tipo, mas e aí, né? A Bíblia foi escrita por um monte de pessoas muito tempo depois. Então, o quão fidedigna, o quão verdadeira é essa escritura? Nesse caso, a gente pode falar da Bíblia outro dia, mas nesse caso da Bhagavad Gita, ela foi falada pelo próprio Krishna. E nós precisamos vestir os óculos, usar os óculos que Krishna usa. Nós precisamos adquirir a visão de Krishna para poder entender o Bhagavad Gita. Senão, isso aqui vira mais um livro de filosofia, e não é o nosso interesse aqui, né? Eu adoro filosofia, né? Filosofia é algo muito útil para nós, mas muito mais do que uma questão filosófica, teórica, para a gente ficar aqui conversando, eu preciso que esse conhecimento penetre na minha alma e faça alguma diferença na minha vida diária. É por isso que eu preciso colocar os óculos de Krishna. E como fazer isso? Como que eu vou ter a ótica de Krishna para entender o Bhagavad Gita? Esse é o nosso desafio aqui, nessa aula em que nós estamos querendo entender a Gita como ela é. Esse título não é por acaso. Eu quero entender como ela é, mas como colocar essa ótica na minha própria mentalidade. Vamos lá, todo mundo aqui tem vários filtros, né? Não é só filtro do Instagram. É filtro do seu gênero, de onde você nasceu,
é o filtro da sua nacionalidade, é o filtro da sua própria língua. A sua linguagem é o filtro da sua família, é o filtro do momento de vida em que você está. Com tantos filtros assim, cada um de vocês aqui, eu mesma, vamos entender a Bhagavad Gita de uma forma diferente. Mas, quando, pelo menos por alguns instantes, nós nos despimos desses filtros, pelo menos por alguns instantes, nós tiramos cada um desses filtros, nós podemos adquirir esse conhecimento numa plataforma que é comum a todos. Sabe aquela frase que a gente fala assim, né? Debaixo de 7 palmos, todo mundo é igual. Todo mundo, não importa se é preto, se é branco, se é amarelo, se é indiano, se é brasileiro, se é americano, se é dinamarquês, todos nós somos iguais em algum ponto. E que ponto é esse, além dos nossos ossos, né? Além dos nossos cadáveres que acabam debaixo da terra, inevitavelmente? Todos nós somos iguais no que diz respeito à alma. E é sobre isso que eu quero falar aqui. É com a sua alma, é com a minha alma, é com a nossa alma que eu quero conversar quando eu falo da Bhagavad Gita. Porque a Gita, a canção do Senhor, Bhagavat, Senhor, Deus, Supremo. Gita, canção. Essa canção, ela entra pelos ouvidos da alma. Tem muitas coisas que nós vamos falar aqui ao longo do desenvolvimento do que é a Gita, que vai abalar as estruturas. Mas quais estruturas? As estruturas do corpo, da mente, da condição social. Essas estruturas que são, querendo ou não, passageiras. Eu posso ser brasileira agora, mas quem sabe quantas vidas em outras nacionalidades eu já tive? Eu posso estar numa determinada classe social agora, mas eu posso ou descer ou subir, só Deus sabe. Então, vamos tentar por um momento, é por isso que eu canto os mantras no começo dessa aula. Esses mantras, eles não são simplesmente como é que fala? Esqueci a palavra. Uma coisa que você faz sempre, uma tradição ou algo assim. Eles são, claro, mas não são simplesmente um hábito. Eu vou começar uma aula, vou cantar determinados mantras. Não, esses mantras são para baixar a nossa guarda. Para baixar a nossa guarda do corpo, da mente, para baixar todos os nossos preconceitos adquiridos ao longo de milhares de vidas, para que os nossos ouvidos fiquem assim, o mais puro possível para escutar realmente a canção do Senhor. É por isso que Prabhupada continua dizendo aqui, ó. O Senhor informa a Arjuna que esse sistema de yoga do Bhagavad Gita foi primeiramente falado ao Deus do Sol. E o Deus do Sol explicou a Manu, e Manu explicou a Ikshvaku. E assim esse sistema de yoga foi transmitido através da sucessão discipular, um orador após o outro. Porém, com o decorrer do tempo, essa cadeia de mestres se perdeu. Como consequência, o Senhor veio ensinar essa ciência novamente, dessa vez a Arjuna, no campo de batalhas de Kurukshetra. Vejam só, esse conhecimento que é para a alma, de alma para alma, que não depende de tempo, local, circunstância, nacionalidade, ele é um conhecimento que nesse planeta Terra que nós vivemos agora foi falado há 5.000 e poucos anos atrás. Mas é um conhecimento que existe desde sempre, é um conhecimento eterno. Assim como Deus, assim como tudo que é, sempre existiu, sempre existe, sempre vai existir, esse conhecimento também. Então, quando a gente vai receber algo dessa natureza, precisamos nos despir do que achamos que somos. Portanto, é difícil mesmo escutar a canção do Senhor como ela é. A maioria das pessoas nem sequer se interessa. E outras pessoas se interessam, mas acabam ficando impedidas dessa compreensão completa porque não conseguem se despir. Por isso, de novo, eu sempre canto esses mantras para baixar a nossa guarda, os nossos preconceitos materiais e entender que a Bhagavad Gita como ela é, está além do hinduísmo,
além do cristianismo, além de qualquer religião. Está além do gênero, está além de tudo. Não, nem a religião consegue entrar dentro desse campo, por mais que ele pareça religioso. Né? Muitas vezes as pessoas olham e falam, não, isso é uma religião. Mas o que nós estamos ensinando aqui não é simplesmente uma religião. O que é religião? Né? Religião, no seu sentido puro, é religar. É ligar de novo algo que foi perdido. É o elo perdido entre Deus e o homem. Mas o que nós estamos falando aqui é essa ligação que nunca se rompeu. Então nós não precisamos de religião quando nós já temos o amor por Deus. Mas esse amor que eu estou disposta a revelar aqui para vocês através dessa escritura não é um amor materialista. O que é o amor materialista? É assim: vocês assistem a minha live e eu assisto a de vocês. Vocês me dão um joinha, um coraçãozinho aqui e eu fico feliz. Existe uma relação de troca. Essa relação de troca também é um preconceito material que nós precisamos derrubar para entender a palavra de Deus. Seja ela na Bíblia, seja ela aqui no Bhagavad Gita. E todo mundo... Oi, João. Seja muito bem-vindo. João estuda a Bíblia. João vai saber. Tudo que eu disser aqui também está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia também está aqui. Porque Deus é um só. Só que para a gente entender Deus como Ele é, nós precisamos romper, inclusive, a barreira da religião. Isso não significa que a gente tenha que abandonar a nossa igreja, que a gente tenha que abandonar a nossa família, não é nada disso. Precisamos simplesmente entender que a religião é um mecanismo. Mas o que eu estou disposta a entregar aqui está além do mecanismo, está além do meio. É o início, o meio e o fim, como o próprio Bhagavad Gita diz, ok? Então vamos continuar aqui. Ele diz a Arjuna, Krishna diz a Arjuna, que é o mestre e o discípulo, né? O mestre Krishna diz para Arjuna, seu discípulo, que está lhe contando esse segredo supremo porque Arjuna é o seu devoto e amigo. Isso significa que o Bhagavad Gita é um tratado destinado especialmente ao devoto do Senhor. É aí que eu queria chegar. Eu vou repetir essa frase. Ele diz para Arjuna que está contando o segredo supremo porque ele é seu amigo e devoto. Isso significa que o Bhagavad Gita é um tratado destinado especialmente ao devoto do Senhor. O que isso significa? O que é ser um devoto de Deus? A maior parte das religiões que vocês forem ver por aí já diz, né? Todos aqui somos devotos do Senhor. E todos são porque não tem nada que escape da existência suprema, do controle supremo. Então todo mundo, de uma forma ou de outra, são filhos e filhas do Senhor. Portanto, são devotos do Senhor. Mas quando eu falo a palavra devoto, é uma qualificação a mais. Eu não estou dizendo apenas que nós viemos de Deus, porque isso é óbvio. Tudo precisa vir de algum lugar. E todos viemos dessa mesma fonte suprema. Mas, você já reparou que um pai pode ter 10 filhos, mas nem sempre os 10 filhos são próximos daquele pai? Às vezes tem 3 filhos que são mais próximos. Desses 3, tem 2 que realmente conhecem aquele pai. Desses 2, tem um que realmente é amigo daquele pai e que conhece o coração dele. Então, é esse tipo de filho mais próximo do pai, mais amigo daquele pai, que é aquele que vai receber a mensagem da Gita. E como saber quem é esse amigo, esse filho mais próximo? Por que deveríamos nos esforçar para ser esse filho mais próximo? Porque se você está aqui, quarta-feira, 8 e pouco da noite, é porque você está em busca de orientação, né, de uma resposta sobre o que é a vida, o que é a espiritualidade, porque precisamos disso. Então, se você está em busca disso, eu recomendo que você, além de se despir, além de tirar todas aquelas camadas materiais que falamos,
também tire a camada da busca pelo conhecimento por si só. Eu quero saber porque eu quero ter uma resposta. Isso é bom, isso é o que te traz aqui. Mas o que te mantém aqui é a devoção. E é a devoção próxima. Não é a devoção do respeito. Daqueles 10 filhos, os 10 têm respeito pelo pai. Mas 5 têm um carinho especial por ele, uma consideração especial. Desses 5, 3, eles servem o pai com mais afinco. Eles antecipam as necessidades do pai. Desses 3, 2 pensam no que aquele pai está pensando nos seus projetos e ajudam ele a construir esse projeto. E 1 é aquele que o pai já conta tudo que está pensando de antemão. E é esse tipo de filho que eu preciso aqui. Porque esse conhecimento, como Krishna disse, não é para qualquer um. Olha só o que ele diz aqui. Existem 3 classes de buscadores espirituais. O Gyani, aquele que busca conhecimento, o Yogi e o Bhakta, ou seja, o impersonalista, o meditador e o devoto. Eu vou repetir, tem 3 tipos de pessoas que buscam esse conhecimento. O impersonalista, o meditador e o devoto. O Senhor diz claramente que está fazendo de Arjuna o primeiro recebedor de uma nova sucessão discipular, porque a sucessão antiga se havia rompido. Olha só. O Bhagavad Gita é compreendido melhor por alguém que tenha qualidades semelhantes à de Arjuna. Quer dizer, ele deve ser um devoto que cultive uma relação direta com o Senhor. Logo que a pessoa se torna um devoto, ela desenvolve um relacionamento direto com ele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Me escreve aí se está fazendo sentido, se não está dando para entender nada. Me ajudem. Esse é um assunto muito complexo, mas, em resumo, o devoto tem uma relação com o Senhor das 5 seguintes maneiras. Olha só quanta coisa legal a gente está falando hoje. Primeiro de tudo, para quem chegou agora, esse conhecimento da canção do Senhor, ou seja, do que ele diz, como ele realmente é, precisa de ouvintes qualificados. Não é para qualquer pessoa, porque aqui a gente vai falar quem somos nós, por que a gente veio parar aqui, por que cada um está vivendo a vida que vive hoje. Nós vamos falar se existe ou não reencarnação e vamos provar isso. Vamos falar sobre o que controla a nossa vida, já que tudo parece tão sem controle. Vamos falar o que existe depois da morte, se existem diversas moradas, se é uma coisa só, se não é, se a gente precisa mesmo de um processo religioso, quais são as regras, se existem regras nesse processo da iluminação. Então, para entender tudo isso, precisamos nos despir, tirar. Ei, Camila! Ai, que bom ter você aqui. Faz muito sentido, diz a Camila. Inclusive, consigo entender melhor meus sentimentos. Que bom, linda. Fico muito feliz. Vai me ajudando aí, tá? Sua presença aqui é comemorada por mim, que você mora no meu coração. Nossa. Então, a gente precisa se despir, tirar, né? Se desnudar dos nossos preconceitos materiais. Eu sou homem, eu sou mulher. Eu sou branco, eu sou amarelo. Eu sou indiano, eu sou russo. Eu sou daquilo, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou Hare Krishna. A gente precisa se despir de todas essas funções externas e, além disso, aí que é o ponto, precisamos ter um relacionamento com Deus. Porque Krishna disse, eu tô te contando isso, Arjuna, porque você é meu amigo e meu devoto. Não é só amigo. Amigo, claro que amigo, né? Como a Camila é uma das minhas melhores amigas. Amigo é uma relação muito especial, mas você ser devoto, o que é ser devoto de alguém? É você confiar tanto naquela pessoa que você consegue entregar a sua vida diante dela. E a gente não pode fazer isso por nada nem por ninguém. Nós só podemos fazer isso
por aquele que detém todo o amor, que é o Supremo. Se a gente dedicar o nosso amor para qualquer outra pessoa, ou coisa, ou causa, a gente pode cair em maus lençóis aqui nesse mundo material. Todo mundo sabe aqui, todo mundo já teve uma desilusão amorosa, seja ela de que classe for, né? Seja conjugal, seja com os pais, seja com os amigos, com a família, com o trabalho. Então, nós precisamos entender quem é esse Senhor Supremo, vestir os óculos dele para ver a mensagem dele, desenvolver uma postura sem preconceitos materiais, sem concepções materiais, ser não só seu amigo, mas também seu devoto. Descobriremos aqui o que é ser devoto, para então escutar o Bhagavad Gita. Regina disse aqui, Hare Krishna, quais os passos ou etapas para se tornar de fato devoto, chegar nessa consciência? Obrigada. Excelente pergunta. Então, antes da gente falar quais são os passos, Regina, vamos entender o que é ser devoto, né? Porque eu já falei para você, toda pessoa religiosa... deixa eu só arrumar aqui. Toda pessoa religiosa se considera devoto de Deus. E todo mundo é filho de Deus. Não tem nenhuma religião que seja melhor do que a outra. Se todo mundo é devoto do Senhor, por que nem todo mundo está pronto para escutar essa mensagem da Bhagavad Gita? Então, olha só. Eu já vou responder sua pergunta. Existem, em resumo, 5 classes de diferentes devotos do Senhor. 1. O devoto em estado passivo. 2. Em estado ativo. 3. Em estado de amizade. 4. Em estado de pai e mãe. E 5. No estado de amante conjugal. Arjuna, que é quem escutou Bhagavad Gita, para quem já leu, né, já sabe que assim, Krishna fala, Arjuna fala, eles vão conversando dentro da Gita. Arjuna, especificamente, relacionava-se com o Senhor como amigo. É claro que há um abismo de diferença entre a amizade, né, deles e a amizade encontrada aqui no mundo. Esta amizade transcendental não é para qualquer um. É evidente que todos temos uma relação específica com o Senhor, e esta relação é instigada com a execução perfeita do serviço devocional. Aí entra a pergunta da Regina. Eu vou ler de novo. A relação de cada um de nós, que pode ser uma dessas 5, é instigada através da execução perfeita do serviço devocional. No nosso atual estado de vida, não apenas esquecemos-nos do Senhor, mas também esquecemos-nos de nossa relação com Ele. Cada ser vivo, dentre os muitos bilhões e trilhões de seres vivos, tem uma relação específica com Deus. E isso se chama Swarupa. Swarupa significa natureza eterna. Quando somos criados por Deus, já temos essa nossa natureza eterna. Só que a nossa natureza, a nossa Swarupa, tá cheia de cascas. É a famosa casca da cebola, né? O nosso miolinho, a nossa natureza eterna, tá sempre presente. Mas a gente vai tampando e tampando e tampando a nossa natureza eterna com tantas coisas materiais que vivemos. E aí vem a sua pergunta, o que fazer para se tornar o devoto? Veja só. Devemos notar como Arjuna aceitou o Bhagavad Gita. Sua maneira de aceitar é mencionada no 10º capítulo. Arjuna disse, presta atenção que está aqui sua resposta. Você é a suprema personalidade de Deus, a morada suprema, o mais puro, a verdade absoluta. Você é a pessoa original, eterna e transcendental. O não nascido, você é o maior de todos. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasa, confirmam esta verdade referente a você, e você mesmo acaba de revelá-la para mim. Ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que você me disse. Nem os semideuses,
Nem os demônios, ó Senhor, podem compreender a sua personalidade. Após ouvir a Suprema Personalidade de Deus falar o Bhagavad Gita, Arjuna aceitou Krishna como Parambrahma, o Senhor Supremo. Olha só, como que Arjuna, de repente, virou para Krishna e falou: você é tudo, você é o maior, você é o Senhor, eu confio naquilo que você fala. Tudo que você fala me liberta das minhas amarras materiais. Como que isso aconteceu? Até que eu gostaria que, se vocês quisessem, até me respondessem. Como que Arjuna teve certeza que o que ele escutou era a verdade absoluta? Primeiro de tudo, que ele escutou. Vejam aqui, ó. Após ouvir a Suprema Personalidade de Deus, Arjuna aceitou Krishna como o Senhor Supremo. Após ouvir. Então, ninguém está querendo te convencer de nada. Deus, muito menos, porque ele tem muito o que fazer. O que ele faz? Ele fala a palavra. Ele deixa por escrito em português, para não ter dificuldade, para não ter desculpa. Ele fala a verdade absoluta todos os dias e todas as noites, de novo e de novo e de novo. O que cabe a nós fazer? Escutar. Escutar. Mas o que é escutar? Porque, sei lá, pode ter alguém, tomara que não, mas pode ter alguém aqui, das pessoas que estão aqui ao vivo, que não esteja me escutando falar. Ela só tá olhando pra minha cara e pensando: o que essa menina tá fazendo aí? O que ela tá falando? Essa pessoa pode estar simplesmente me vendo e ela vai passar. Ou ela vai parar pra prestar atenção agora. Mas se ela não me escutar, ela não vai adquirir nada de positivo que saia da minha boca. Então, o primeiro passo para responder sua pergunta, Regina, quais são os passos para se tornar de fato devoto? O primeiro passo é escutar um devoto puro falar o Bhagavad Gita. É por isso que a gente lê a tradução de Prabhupada, porque ele é um devoto puro. Ele é um devoto. O que é um devoto? Aí a gente volta, né? Porque a gente estava falando agora. Ele não é só um devoto em qualquer nível. Ele é um devoto naquele 5º nível de amor conjugal, porque o amor, ele é compartimentado. Quanto mais amplo é o seu grau de amor, mais tipos de relacionamento você tem com Deus. Quando você encontra um devoto como Srila Prabhupada, que está nessa 5ª e mais elevada categoria de amor, você agarra nos pés dele e escuta o que ele tem a dizer. Porque é escutando o que ele tem a dizer que você se qualifica para ser um devoto. E escutar um devoto dessa magnitude não é simples. Primeiro você tem que ter o quê? Sukriti. Quem já ouviu falar dessa palavra? O que é Sukriti? Sukriti significa mérito espiritual piedoso. Tem uma coisa que a gente ouve sempre na Bíblia, né? Deixa eu ver se eu lembro uma passagem. Eu não me lembro as palavras exatas, mas diz assim, que tudo que você der será retribuído em dobro. Tudo que você dá, você recebe em dobro. Tem uma outra passagem linda de Cristo que ele diz assim: se alguém bate na tua face direita, dá à esquerda e assim sucessivamente. Você não precisa ficar levando da pessoa, mas ela vai repetir o ato dela. Então tudo que você emana para o mundo volta para você. É o dar e receber. Isso parece um pouquinho com a lei do karma, mas o que eu tô falando aqui são de méritos espirituais. Quando você se dedica a escutar uma aula como essa, quando você lê um livro, quando você canta os seus mantras, quando você olha para o céu e lembra de Krishna, de Deus, tudo isso faz com que você adquira méritos espirituais. São como se fossem pontos, sabe? Você vai fazendo pontos no videogame e vai ganhando bônus. A cada 20 pontos você ganha um diamante. É mais ou menos assim. A cada vez que você se dedica na busca espiritual, mais inteligência para compreender a vida espiritual você ganha. Isso é Sukriti.
Sem Sukriti, ninguém estaria aqui hoje para escutar uma aula como essa, entende? E você pode buscar Sukriti cada vez mais para poder escutar com qualidade e se qualificar para ser um devoto. Então, primeiro passo, escutar. Segundo passo, saber quem é um devoto. Saber reconhecer esses devotos. Porque a gente vê muita gente aí, muito lobo em pele de cordeiro, né? Dizendo que é devoto, dizendo que é da igreja, dizendo que quer fazer bem para os outros, dizendo que vai te ensinar como chegar até a iluminação. Tem muito professor de yoga, muito professor de igreja, muita gente querendo dizer que conhece Deus, mas a gente primeiro precisa entender como age quem conhece Deus. Como come, do que vive, né? Como é essa pessoa que conhece Deus, para que a gente não se engane mais. Porque eu mesma já passei por muitas igrejas, muitos processos religiosos, muitas instituições, e eu já vi de tudo. No Brasil, na Índia, em outros lugares. Tem um monte de guru falso, tem um monte de pregador falso. Pregador é o que não falta, né? Gente para falar é o que não falta, mas gente para fazer é o grande desafio. Então, para escutar uma grande personalidade, precisamos saber quem essa personalidade é, ou como reconhecer uma grande personalidade, depois escutar o que essa grande personalidade tem a dizer e fazer perguntas. Esse é o terceiro passo, Regina. Fazer perguntas. Porque quando você faz uma pergunta para uma grande personalidade, essa pessoa consegue calibrar em qual estado espiritual, estado e estágio espiritual você está. E essa pessoa santa, ela vai limpando o seu coração. Meu Gurudeva contou uma história linda esses dias. Ele disse assim: quando um amigo vem para nossa casa, um amigo assim que você não vê há um tempo, ele vem te visitar e vem meio sem avisar. E você estava numa correria, não tinha nem tempo de fazer um chá, não tinha tempo de fazer um bolo, nada para ele. Mas ele veio, ele apareceu na sua casa. Você fica feliz ou não? É claro que você fica feliz. Mas de repente o seu amigo chega, ele olha assim no sofá da sua casa e o sofá tá meio sujo, sabe? Ele não fala nada, porque pra que ele vai te falar? Mas o sofá tava com uma coisa meio estranha em cima. Se essa pessoa, seu amigo de verdade, ele mesmo vai limpar o sofá, não vai te falar nada e vai sentar lá. Ou então ele vai falar: olha, me dá um paninho aí, tem um negócio aqui. Ele mesmo vai pegar o pano, vai limpar o sofá e vai sentar. Esse nível de intimidade é o que acontece quando a gente escuta a palavra Bhagavad Gita, a canção do Senhor como ela é. Krishna entra no nosso coração, ele vê as sujeiras que a gente tem e ele mesmo vai limpando. Portanto, quando você apresenta uma pergunta para um devoto puro do Senhor, para uma grande personalidade, ele vê a sua pergunta, ele vê o nível da pergunta e vai limpando todas as dificuldades. Outro exemplo disso: ei, Mukuri, Mukunda, seja muito bem-vindo, agora que eu vi você aqui. Um grande exemplo, né, que a gente pode usar para mostrar isso é o exemplo do médico. Quando você vai ao médico e você tá com um furúnculo, sabe o que é furúnculo? Você tá com um bichinho, assim, nas partes íntimas. Você vai ter que mostrar pro médico, não tem jeito. Mesmo que esteja mal cheiroso, mesmo que seja constrangedor, você vai lá, mostra pro médico e ele vai limpar, porque ele sabe o que ele precisa para limpar. O que ele precisa para aplicar, seja um antibiótico ou alguma outra coisa que você necessite. Então, é escutar, entender quem é um grande devoto do Senhor, apresentar perguntas para esse devoto do Senhor, ouvir de volta, né? Mas no apresentar perguntas já está presumido aqui o ouvir a resposta, que também não é fácil, porque os devotos, eles respondem de maneiras incríveis. Às vezes é difícil, mas a gente, se fez a pergunta, aguenta a resposta. Depois que você escutar essa resposta, você vai
executar, fazer, seguir a instrução do devoto. Então são esses 5 passos. Escutar um devoto, sabendo quem é um devoto. Apresentar perguntas, ouvir essas respostas, e fazer aquilo que ele te recomenda. Por isso, Arjuna falou assim, ó Krishna, eu aceito totalmente como verdade tudo que você me disse. Nem os semideuses, nem os demônios, ó Senhor, podem compreender a sua personalidade. Vamos lá. Dentre tantos seres humanos, eu tô lendo da introdução, tá? Dentre tantos seres humanos que estão sofrendo, dentre todos nós que estamos sofrendo nessa vida nossa, poucos são os que realmente perguntam sobre sua posição, sobre quem são, por que estão aqui nessa posição ingrata e assim por diante. Na verdade, meus amigos, eu tenho uma outra coisa para dizer. Poucas são as pessoas que pensam que estão numa posição ingrata. Principalmente as pessoas que não têm muito do que reclamar das condições materiais. Sabe que muitas vezes, eu sei que o que eu vou dizer pode soar um pouco polêmico, mas é sustentado pelas escrituras, então não tem problema. Muitas vezes a gente passa necessidades materiais, eu não estou dizendo sobre necessidades extremas, né? Isso aí já é um outro assunto. Mas muitas vezes a gente não tem dinheiro sobrando demais, a gente não tem tantas facilidades materiais justamente para a gente focar no que importa. Porque se a gente tivesse bilhões de dólares sobrando, será que esse dinheiro não estaria anestesiando a nossa capacidade de perguntar: nossa, por que eu tô aqui nesse mundo? Alguns se anestesiam com dinheiro, outros se anestesiam com roupas, outros se anestesiam com comida, outros com drogas, outros com... Existem muitas opções. Opções nesse mundo material é o que não falta para se anestesiar. Mas a pergunta é, diante de tantos anestésicos disponíveis, como eu vou conseguir encarar a realidade material e perguntar, questionar? Se nós, buscadores espirituais, não perguntarmos para uma fonte verdadeira sobre as nossas angústias, nunca escutaremos a resposta e nunca poderemos botar em prática a resposta recebida. Portanto, a sua chance aqui hoje é de começar a perguntar para os devotos puros do Senhor. Então, a gente pode faltam 8 minutos para a gente encerrar, né? Então, eu quero encerrar dizendo quem são esses devotos puros. Como reconhecer essas personalidades? Para quem que eu tenho que perguntar? Para mim não é, né? Porque eu não sou uma devota pura. Mas por que eu tô falando desses devotos puros? Por que eu tô dizendo que nós precisamos fazer perguntas para eles, escutar deles e colocar em prática? Porque é o caminho que eu estou tentando seguir. É o único caminho que tem funcionado. De todas as modalidades espirituais que eu experimentei, o único caminho que funciona, o único caminho que se constrói tijolinho após tijolinho, é ter coragem de apresentar os nossos problemas verdadeiros para uma grande personalidade, escutar a resposta e obedecer. Fazer acontecer aquilo que nos é instruído. Esse foi o caminho que Arjuna seguiu aqui. Vejam só, Krishna está aqui, Arjuna está aqui, ele escutou a palavra de Krishna, ele escutou, fez mais perguntas, pediu esclarecimento, foi lá e fez o que Krishna falou. Aí ele pôde entender, você é a morada suprema, a verdade absoluta. Então, ele diz aqui, ó, pra gente ir já chegando no final. A raça humana começa só quando esse tipo de questionamento, de indagação, desperta na mente. No Brahma Sutra, essa indagação
chama-se Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. Toda atividade do ser humano deve ser considerada um fracasso, a não ser que ele indague sobre a natureza do absoluto. Olha isso que forte. Toda atividade do ser humano deve ser considerada um fracasso, a não ser que ele indague sobre a natureza do absoluto. Portanto, aqueles que perguntam por que estão sofrendo, de onde vieram e para onde irão após a morte, são estudantes qualificados para entender o Bhagavad Gita. O estudante sincero deve também ter profundo respeito pela suprema personalidade de Deus. E Arjuna era esse tipo de estudante. O Senhor Krishna veio especificamente para restabelecer o verdadeiro propósito da vida, sempre que esse propósito é esquecido por nós. É por isso que Deus manda, quando não ele mesmo, né? Quando ele mesmo não vem aqui, ele manda seus filhos, suas filhas, seus mestres e mestras para poder nos lembrar. Então, por hoje é isso. Nós precisamos entender quem é o devoto puro. Precisamos escutar dele ao apresentar perguntas. Depois de escutar essas respostas, nós precisamos colocar em prática. Maidandavat Pranams, Hare Krishna. Nós precisamos colocar em prática o que essas instruções apresentam. Eu vou deixar um verso e uma tradução rápida sobre a definição de um devoto puro, para a gente se proteger dos falsos pregadores, dos falsos gurus, das pessoas que não são verdadeiras, tá? Então, deixa eu tentar lembrar ele aqui, senão eu falo só a tradução. Tá, eu vou falar a tradução, de repente se eu lembrar do verso eu falo para vocês. Um mestre verdadeiro, um pregador verdadeiro, né, uma alma autorrealizada, ela tem algumas características. Ela conhece a verdade absoluta. Não é só conhecer de livro, não. É conhecer assim, ó, tete a tete. É conhecer na prática, é conversar com ele, é ter acesso livre a ele. Se essa pessoa não tem esse tipo de realização espiritual, essa pessoa não é um devoto puro, não apresente suas perguntas para ela. Proteja-se. Além dessa capacidade de ter conhecimento espiritual, realização espiritual em relação a Deus, essa pessoa não tem nenhuma atração pelas coisas materiais. Zero. Nenhuma atração. Krishna Priya, seja bem-vinda, Hare Krishna. Ela não tem nenhum apego por coisas materiais, por dinheiro, por seguidores, por pessoas, por circunstâncias materiais. Zero. Se você observar que essa pessoa tem algum tipo de apego material, não apresente suas perguntas diante dela. Proteja-se. Então, essa pessoa tem realização espiritual, tem zero de apego espiritual, tem zero de medo. Não existe temor, não existe medo, não existe dúvida no coração dessa pessoa. E essa pessoa está sempre pronta para ajudar aqueles que são buscadores sinceros. Então, quando você observar essas características em alguém, fica junto, não sai de perto dessa pessoa mais e aproveite a oportunidade para apresentar as suas perguntas diante dessa pessoa. E esteja preparado para a resposta. E esteja preparado, sobretudo, para seguir as instruções que vêm junto com essa resposta. Combinado assim? Então, por hoje é isso. Agradeço muito a presença de todos. Nós vamos continuar na próxima quarta-feira falando sobre a Bhagavad Gita, como ela é. Falando sobre... Vamos continuar nessa introdução, né? Falando sobre por que esse conhecimento védico é infalível, por que a Bhagavad Gita é a nossa grande inspiração, base do conhecimento védico e como nós podemos aproveitar melhor a aquisição desse conhecimento, tá bom? Eu aceito críticas, sugestões, mandem perguntas, mandem observações, me mandem versos,
Me ajudem. Ai, Achuta, Amanda, tem tal verso que eu vi que vai te ajudar nessa aula. Por favor, me mandem. Sempre é muito bom pra mim, tá bom? Muito obrigada por tudo, pela presença. Todas as glórias a Gurudeva. Todas as glórias a Prabhupada. Todas as glórias a Radha e Krishna. Que eles nos protejam sempre. E nos vemos muito, muito em breve. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gora Pramanande, Hari Hari Bol.